Depois que Jesus contou a parábola do grão de mostarda, o capítulo 4 de Marcos continua dizendo: Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: Passamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se quietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. No início de Marcos capítulo 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos capítulo 4, verso 10 a 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levaram Jesus no barco, assim como estava, isto é, muito cansado. Consequentemente, logo Jesus adormece em uma almofada que se encontrava na polpa do barco. Momentos depois, uma grande tempestade surge no lago, e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Logo uma grande calmaria veio ao lago, e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Esse milagre revela de forma maravilhosa a completa divindade de Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas, inclusive a natureza. Ao estudarmos com cuidado esta passagem, vemos que esse milagre revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Cristo. Em primeiro lugar, o episódio em que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre sua completa humanidade. Jesus é completamente humano. Algumas pessoas se perguntaram se Jesus realmente estava dormindo ou se apenas se dizia estar, para com isso colocar a fé dos seus discípulos em prova. Tal pensamento é completamente errado. Assim como qualquer pessoa chega cansado de seu trabalho e adormece nas confortáveis almofadas de seu sofá, com Jesus não é diferente. Após um dia inteiro pregando, ensinando, curando, expulsando os demônios, naturalmente se cansava Jesus, pois trabalhava além, não só apenas em horário integral. Ele não tinha horário para parar. Por muitas vezes foi até a noite, mas não parava, até que a última pessoa fosse atendida. Naquele dia, após o que havia enfrentado, Jesus estava exausto. Ao entrar na embarcação, se dirige até a polpa, aconchega sua cabeça em um travesseiro e rapidamente adormece. O texto não deixa dúvida em declarar que Jesus estava realmente dormindo, pois já era tarde e seu corpo estava abatido com o cansaço de um dia movimentado. O fato do cansaço ter vencido a pessoa de Jesus e ele ter dormido enquanto a tempestade assolava, revela a sua real humanidade. Esse é um dos fatos que comprovam que Jesus é realmente humano. O Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns, assim como qualquer outro ser humano. A fadiga lhe tinha batido de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar o sono profundo. Em segundo lugar, quando Jesus acalma a tempestade, revela ser genuinamente Deus.
Se por um lado a plena humanidade de Cristo foi revelada no fato dele estar cansado e dormindo no barco, por outro lado sua divindade foi revelada quando ele soberanamente acalma a tempestade. Podemos fechar os olhos e imaginar o Mestre sendo despertado pelos gritos dos discípulos. Então, com um semblante de sono comum a quem acabou de acordar, ele olhou a tempestade ao seu redor e simplesmente disse: "Cala-te, acalma-te." Ao som da sua doce voz, a tempestade se tornou bonança, e tudo ficou tranquilo novamente. Que homem é capaz de submeter sua autoridade às forças da natureza? Foi aí que vem a pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A resposta não pode ser outra a não ser: é Cristo, o Filho de Deus. Sendo plenamente o homem, ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. O milagre em que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não podemos temer as tormentas da vida. Jesus não repreendeu os seus discípulos especificamente por terem sentido medo. Não é pecado sentir medo, mas repreendeu-os por não terem demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites estava humildemente repousando naquela pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Assim devemos nós também crer que Jesus sempre estará conosco nas nossas maiores tormentas. Por isso não devemos temer diante das adversidades que sacodem nosso barco. Jesus nos faz uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Nunca podemos deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma as tempestades, seja qual for ela. Com ele em nossa embarcação, podemos repetir as palavras de Davi quando disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, verso 4. Aquele que confia a vida a Jesus não precisa ter medo nem desânimo. Temos um Salvador todo-poderoso. Olhando para Jesus, autor e consumidor da nossa fé, vocês poderão dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ao ser proferida tal confirmação, devemos crer que assim como Jesus naquele momento descansou sabendo que estava aos cuidados do Pai, devemos nós também descansar, sabendo que estamos aos cuidados de nosso Salvador. Que Deus os abençoe e até a próxima.